Um dos eventos canônicos mais relevantes da história da humanidade recente é o fato de que depois desse filme, ninguém nunca mais dirigiu atrás de um caminhão com troncos de árvore. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui na segunda parte da retrospectiva da saga Premonição e esse é o primeiro vídeo que sai depois do trailer do Premonição 6, Laços de Sangue, que estreia em maio desse ano. É um trailer legal, parece que vai ser um filme interessante. Então, dando sequência à nossa revisão, vamos falar sobre Premonição 2, filme de 2003, dirigido agora pelo David R. Ellis. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom pessoal, como toda a franquia de terror bem sucedida dos anos 2000, o sucesso enorme de Premonição no ano 2000 acabou gerando muito interesse na New Line Cinema, na Warner Bros. Para continuar com essa saga aí de mortes bizarras, da morte como um assassino invisível, e o próprio Jeffrey Reddick, o criador da franquia, argumentista do primeiro filme, ele coescreveu o roteiro com o Glenn Morgan e o diretor James Wong. Ele tinha ideias, ele gostaria de explorar mais o lore do que poderia acontecer nessa história, então a New Line começa a desenvolver o projeto, só que dessa vez tanto James Wong quanto Glenn Morgan estariam muito ocupados com outros projetos e não iriam conseguir voltar nem para dirigir, nem para coescrever. O Reddick, por algum motivo, não assumiu a responsabilidade de escrever o roteiro sozinho, ele está acreditado aqui apenas como argumento e os personagens, passando a função para uma dupla de roteiristas e diretores, que é o Eric Brass e o J. McGruber, que são mais conhecidos pelo primeiro filme do Efeito Borboleta com Ashton Kutcher, de 2004, e para dirigir, a New Line chama um veterano, não da direção, mas da direção de segunda unidade, que é o David R. Ellis, que trabalhou na unidade aí de filmes famosos como Máquina Mortífera, o Matrix Reloaded, e já tinha dirigido um único filme nos anos 90, que foi A Incrível Jornada 2, Perdidos em São Francisco, um daqueles filmes de cachorros que são dublados por atores famosos. E o Ellis teria um trabalho aqui bem mais complexo, que iria exigir o olhar e direção de segunda unidade dele, né? Pra quem não sabe, a direção de segunda unidade costuma lidar com as sequências de ação. Alguns projetos grandes não envolvem o diretor de fato indo lá e dirigindo as cenas mais perigosas, as cenas mais complexas, ou meramente pela complexidade dessas cenas você precisa de mais pessoas auxiliando na direção, ainda que você siga, né, a visão do diretor do projeto. Isso é algo absolutamente comum, não tenham sonhos esmagados de forma alguma, e o Ellis, ele parte para fazer esse novo filme, contando também com um novo elenco, já que o Devon Sawa, o protagonista do filme anterior, supostamente teria tido uma disputa salarial com a New Line, com os produtores, então o personagem dele é morto fora da tela, e eu acho até meio humilhante o fato de que seja morto por um tijolo, né? Quase como se fosse um sai pra lá pro Sawa. A única atriz principal que voltaria seria a Ali Larter, que tem um papel bem interessante no segundo filme, e naturalmente o Tony Todd como aquele personagem misterioso que sempre parece que ou é a morte ou tá do lado da morte. Ele é aquela figurinha que nunca pode faltar nessa franquia. As filmagens acontecem em 2002, totalmente na ilha de Vancouver, com o filme saindo nos cinemas em janeiro de 2003. E devo dizer, pessoal, eu só tinha assistido esse daqui uma vez, eu nem lembrava muito dele, eu tinha uma lembrança ruim dele, mas a real é que apesar dele ficar preso à repetição de fórmula, o que vai ser um problema constante nas continuações de Premonição, eu acho que ele tem ideias muito interessantes e até alguns conceitos que são bem explorados ao longo da duração dele. A história do filme acompanha Kimberly, vivida por A.J. Cook, que tem uma premonição assustadora envolvendo um desastre em uma rodovia. Ao escapar com um grupo aleatório de sobreviventes, eles logo começam a ser perseguidos pela morte. Então é isso, é a mesma história, é o mesmo filme basicamente, e o que o Premonição vai fazendo de sequência em sequência é trocar o grupo de personagens, trocar a relação entre eles, e o que o Brass e o Gruber fazem aqui de diferente do Premonição 2 é que é um grupo de personagens que não necessariamente se conhece, né? Você tinha um grupo de colegas de classe do primeiro, e aqui é um pessoal que estava numa estrada, então são estranhos, eles não se conhecem, você tem que tentar forçar algum tipo de intimidade entre eles. Eu acho que o pior caso disso, né, é uma síndrome dos anos 90 e 2000,
é você ter um policial que é meio jovenzinho e começa a ter um romance com a protagonista, que é esse personagem vivido pelo Michael Landis, o Thomas. E o grande problema pra mim, no sentido de personagens desse, é a intimidade forçada, né? Você não consegue tornar com naturalidade esse grupo de sobreviventes unido, forte, porque são pessoas aleatórias, né? E o filme ele é curto demais, 85 minutos sem os créditos, para desenvolver de alguma forma que você se importe com a relação e com o vínculo deles, né? No primeiro era um pouquinho mais fácil, tem a desculpa da escola. Nesse daqui, você tem perfis bem diferentes, tem um ganhador da loteria, tem um stoner, tem uma mãe, um filho, tem essa adolescente, e aí você não cria uma liga muito interessante entre eles. Mas o que fica muito legal é o retorno da Clear, da Ali Larter. Clear, aliás, né? Sempre achei que fosse Claire. Clear é um shampoo de caspa, por acaso. Eu adoro essa ideia de que ela sobreviveu aos eventos do anterior, se internando no hospital psiquiátrico, ficando numa cela alcochoada, e tem toda aquela sequência com uma segurança tá falando pra Kimberly se ela não tá usando nenhum esmalte, não tá levando uma caneta, não tá levando chave, moeda, uma sequência muito extensa, onde ela até se pergunta, mas ela é perigosa? Não, ela acha que você pode ser. Então é legal, né, a forma que a personagem se isolou do mundo inteiro num ambiente sem perigos pra conseguir escapar da morte, e aí tem todo esse dilema, você escapou da morte, você não tá vivendo. É uma ótima ideia, tenho certeza que isso vem do Reddick, né, o Reddick ele diz que tinha esses conceitos de mitologia que ele queria explorar, e o melhor deles pra mim é que, né, preso dentro da fórmula da repetição e do que você pode esperar de um filme de premonição, eles têm uma possível solução mais pro final do filme, que é o fato de que uma das pessoas que escapou do acidente na estrada era uma mulher grávida. Então, em teoria, aquele bebê nunca deveria ter nascido. Se ele nascer, ele é uma vida nova que a morte não estava planejando, então o plano da morte tem que ser resetado. Então, vira uma corrida contra o tempo para eles conseguirem salvar essa mulher grávida e garantir que o bebê nasça, né? É uma ótima ideia, é muito interessante, é o tipo de sacada que num filme de premonição é lógica e funciona. Só que aí, né, é meio decepcionante o fato de que lá no finalzinho eles descobrem que a mulher grávida não estava envolvida no acidente, ela estava só meio que passando por perto, então ela não tá no plano da morte, o que não faz tanto sentido, né, considerando que existem algumas tentativas da morte de acabar com ela ao longo do filme. É um roteirismo, né, só para te surpreender, o próprio final do filme é tão abrupto, né, com a explosão daquele churrasco, os finais de premonição, né, o do 1 e do 2 especificamente, eles estão muito mais interessados no choque do que em algo que faça muito sentido. Mas eu até que fiquei surpreso em como o roteiro consegue escapar um pouquinho da repetição com algumas ideias novas interessantes. Mas pra mim é mesmo a direção do David R. Ellis, que é um diretor de segunda unidade muito talentoso, que manda muito bem aqui, né? As sequências de desastre, de morte, são infinitamente mais complexas e ambiciosas do que a do primeiro. O primeiro filme tinha aquela sequência do avião que era bem assustadora, mas eu sinto que era um trabalho mais de visão técnica, de efeitos, de claustrofobia até. A sequência da estrada, com o caminhão, com as toras de árvore, com os caminhões capotando e explodindo, é uma sequência digna de um Mad Max urbano, sabe? Ela é grande, ambiciosa, não tem muito CGI, até onde eu percebi, totalmente feita por efeitos práticos, é sensacional. E ele consegue levar isso também para outras sequências bem estapafúrdias, como o ganhador da loteria que começa a iniciar um incêndio sem querer no apartamento dele, acaba sendo morto pela escada de incêndio, é bem gore. E é engraçado que essa cena, ela é tensa, mas você tem um rockzão anos 2000 tocando no fundo, né, uma música que certamente está no álbum de vários artistas aí, que veio como anexo ao filme. Então você meio que sabe que é uma sequência meio divertida, apesar da tensão. E claro, né, você tem outros momentos muito bons. A cena do menino na consultório do dentista, que vai te dando várias possíveis mortes falsas para o que vai acontecer em seguida, né? E eu acho que esse é um exemplo do choque que funciona, porque aquela grande placa de vidro que esmaga o menino grotescamente é introduzida bem discretamente no meio da grande set piece, né? Você está tão preocupado, o David R. Ellis ele te deixa tão focado naqueles peixes pendurados em cima da cadeira do dentista que você nem liga tanto pro fato de que tá tendo uma obra, que tá tendo uma placa de vidro passando na janela. Isso é muito bem feito, muito bem construído. Eles mantêm esse ritmo legal ao longo do filme inteiro. Ele é muito curto, ele não parece que se arrasta, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele só se perde um pouquinho
em algum desses personagens e algumas dessas frustrações do final. Eu sinto que eles tinham uma ideia muito boa de como quebrar o ciclo da morte, e eles ignoram isso só pra ter alguma passagem não muito interessante, né? A própria decisão da Kimberly, né? Ela descobre que a nova vida tem que ser ela tem um fake lá de tentar se matar e aí não dá certo. Aí é um puta roteirismo pra mim, sabe? Eles deveriam ter ficado com a ideia da mulher grávida, porque, na minha opinião, fazia muito mais sentido. Mas eu devo dizer, pessoal, Premonição 2 é melhor do que eu lembrava, ele não é tão inovador, ele faz sofrer muito com a repetição de fórmula em relação ao anterior, mas ele tem ótimas sequências de desastre. O David R. Ellis fez um bom trabalho aqui. O David R. Ellis vai voltar pro quarto filme da franquia também, e eu não lembro muito de como era o resultado desse, mas por enquanto temos aí uma franquia sólida e divertida. Pra Premonição 2, eu dou uma nota 6. E do lado financeiro, o Premonição 2, que custou um pouquinho a mais do que o original, foi um valor de 28 milhões de dólares, teve sua estreia nos Estados Unidos em 31 de janeiro de 2003, com 16,200 milhões de dólares, que ajustado para a inflação de hoje, daria cerca de 27,698 milhões, fazendo um total doméstico de 46,961 milhões, que ajustado para a inflação, daria cerca de 81,77 milhões, e no mundo inteiro, 90,941 milhões, que ajustado para a inflação, dá cerca de 157,07 milhões. Fez um pouco menos do que o original, mas é o suficiente para garantir que a New Line apostaria num terceiro filme que contaria com a volta do James Wong e sairia em 2006. A gente vai falar sobre esse filme no próximo mês, até o sexto filme chegar. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de Premonição 2 e o que vocês acham dessa ideia da twist da nova vida e quantos de vocês passaram a evitar caminhões com troncos de árvore na estrada. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.